Parmênides, de Platão. Audiolivro de domínio público, canal FPC, Frases, Pensamento e Cultura. Aqui é Tiago Toledo. Curta e se inscreva no canal para mais conhecimentos. Esse Parmênides é um livro que você tem que se concentrar um pouco, mas vai parando, vai refletindo que é muito bom. Até mais. 14. A existência foi repartida entre toda a pluralidade dos seres, sem faltar em nenhum, nem no maior nem no menor. Sim, o próprio enunciado da questão já é absurdo, pois de que modo conceberemos um ser desprovido de existência? Não é possível. Ela foi, por conseguinte, subdividida em partes tão pequenas quanto possível e tão grandes quanto possível, em porções de grande variedade, havendo uma infinidade de partes do ser. Isso mesmo. Incontáveis, portanto, são suas partes. Incontáveis, sem dúvida. E então? Entre essas partes, haverá parte do ser que não seja alguma parte. Como fora possível? A meu parecer, se ela existe, e enquanto existir, forçosamente terá de ser alguma parte. Não ser parte é que não é possível. Necessariamente. O uno, por conseguinte, está ligado a todas as partes do ser, não podendo faltar nem nas menores nem nas maiores, ou seja, na que for. Isso mesmo. Sendo assim, por ser um, estará inteiro ao mesmo tempo em toda parte. Considera esse ponto. Já considerei e vejo que não é possível. Então, se não for inteiro, será dividido, pois não poderá estar presente ao mesmo tempo em todas as partes do ser, se não for subdividindo-se. Certo. Sendo forçoso ficar dividido em tantas porções quantas partes houver. Necessariamente. Então tínhamos ou não tínhamos razão de dizer há pouco que o ser estava subdividido em uma multidão infinita de partes. Não estará mais subdividido do que o uno, mas em igual número de partes que o uno, segundo creio, nem o ser está ausente do uno, nem o uno do ser, é uma dupla que ocorre sempre e em toda parte. Claríssimo. Fracionado o uno, a tal ponto, pelo ser, é múltiplo e de número infinito. Evidentemente. Logo, não é múltiplo apenas um que é, o próprio um em si mesmo, subdividido pelo ser, terá necessariamente de ser múltiplo. É muito certo. 15. E por isso mesmo que as partes são partes do todo, o uno, com relação ao todo, é limitado. Ou não são as partes abrangidas pelo todo? Forçosamente. Mas o que abrange limita. Como não? O uno, por consequência, é uno e múltiplo, todo e partes, pluralidade limitada e ilimitada. Parece. E como limitado, não terá também extremidades? Necessariamente. E então? Se for um todo, não terá de ter começo, meio e fim. Ou será possível conceber-se um todo sem esse três? Se um desses lhe faltar, ainda merecerá a denominação de todo? De forma alguma. Logo, ao que parece, o uno tem começo, meio e fim. Sem dúvida. Nesse caso, o meio terá de estar a igual distância das extremidades, de outro modo, não seria meio. Não, realmente. Como também participará de alguma forma, ao que parece, reta ou curva, ou talvez mista. Participará, sem dúvida. Mas, se for assim, não terá o uno de estar em si mesmo e em outra coisa. Como? É que cada parte, sem dúvida nenhuma, está no todo, não havendo uma única que esteja fora dele. Certo. Ora, todas as partes não estão contidas no todo. Estão. Ademais, é a totalidade das partes que constitui o uno, nenhuma a mais nenhuma a menos. Com efeito. Logo, se todas as partes se encontram no todo, sendo total esse uno, ao mesmo título que o todo, o uno, também, estará envolvido pelo uno, vindo o uno, por conseguinte, a estar nele mesmo. É evidente. Por outro lado, o todo não está nas partes, nem em todas nem em qualquer delas. Se estivesse em todas, forçosamente estaria em alguma. Se não pudesse estar em nenhuma, não poderia estar no todo. E se essa única parte está incluída no conjunto das partes e o todo não se encontra nela, de que jeito o uno poderia estar em todas as partes? Não é possível. Como não estará em outras partes? Porque se estivesse em algumas delas, o maior estaria no menor,
o que não é possível. Impossível, realmente. Ora, não estando todo nem em muitas partes nem numa somente, nem em todas, não é inevitável estar em qualquer outra coisa ou não estar em parte alguma. Necessariamente. Não estando nem ures, será nada, porém como é todo e não está em si mesmo, necessariamente terá de estar em outra coisa. Perfeitamente. Logo, o uno, enquanto todo, se encontra noutra coisa que não ele mesmo, porém enquanto a totalidade das partes, encontra-se nele mesmo. Por esse modo, o uno está necessariamente em si mesmo e em outra coisa. Forçosamente. Se tal é a natureza do uno, não estará ele, por força em movimento e em repouso. De que modo? De algum jeito, terá de estar parado, porque se encontra em si mesmo. Pois, estando em alguma coisa e dali não saindo, continuará no mesmo lugar, em si mesmo. Certo. Ora, o que está eternamente no mesmo lugar, por força terá de estar eternamente imóvel. Perfeitamente. Mas, como? Não será forçoso, ao contrário, que o que sempre está em outro nunca esteja no mesmo, e que, não estando no mesmo não esteja em repouso, e não estando em repouso esteja em movimento. É evidente. Como terá de ser igual a si mesmo e diferente de si mesmo, e também, com relação aos outros, igual e diferente, se tudo o que ficou dito se lhe aplica? Como assim? Tudo se relaciona com tudo da seguinte maneira, ou a identidade ou a diferença, e quando não há nem identidade nem diferença, terá de haver relação como da parte com o todo ou do todo com a parte. É evidente. E o uno poderá ser parte de si mesmo? De jeito nenhum. Como parte, não poderá ser o todo de si mesmo, o que seria ficar como parte de si mesmo. Impossível, sem dúvida. Porventura, será o uno diferente do uno? Absolutamente. Então, não será também diferente de si mesmo? Não, de fato. Não sendo, pois, com relação a si mesmo, nem outro nem tudo nem parte, não terá forçosamente de ser idêntico a si mesmo. Sem dúvida. E então? O que está em lugar diferente dele mesmo, enquanto ele próprio se mantém em si mesmo, não terá de ser diferente de si mesmo, visto encontrar-se alhures? Eu, pelo menos, acho que sim. Foi deste modo, pois, que o Uno nos revelou, simultaneamente em si mesmo e em outra parte. Revelou-se realmente. Neste particular, ao que parece, o Uno teria de ser diferente de si mesmo. Parece, mesmo. E então? Se alguma coisa é diferente de outra, não diferirá também dessa coisa que é outra? Necessariamente. 16 Se não é também verdade que tudo que não é um terá de ser diferente do uno, como o uno é diferente do não um? Como não? Nesse caso, o uno será diferente dos outros. Diferente. Considera agora o seguinte: o mesmo em si e o outro, não são opostos. Sem dúvida. E consentiria, porventura, o mesmo em residir no outro, ou o outro, no mesmo? Nunca. Logo, se nunca o outro pode estar no mesmo, não há seno que o outro possa estar durante o tempo que for, porque se encontrasse durante algum tempo em alguma coisa, todo esse tempo o outro estaria no mesmo. Não é verdade? Certo. Logo, se o outro nunca pode estar no mesmo, jamais poderá encontrar-se em nenhum ser. É evidente. O outro, por conseguinte, não poderá estar nem no um nem no não um. Não, realmente. Não será, pois, por meio do outro que o uno se diferencie do que não é um, nem o não um do que é uno. Sem dúvida. Como não será por eles mesmos nem pelo diferente, de todo jeito terão de não diferir um do outro. Sem dúvida. Mas, os não um não participam absolutamente do uno, pois assim deixariam de ser não um, para serem, de certo modo, um. É verdade. Outro sim, os não um não poderão ser número, pois não seriam, em absoluto, não um, se tivesse número. Com efeito. E agora, os não um serão partes do uno. Não seria esse o caso de participarem do uno os não um? Seria. Se este for um, de modo absoluto, e os outros, não um, nem uno será parte dos não um, nem um todo do qual os não um seriam parte. Por outro lado, os não um não serão parte do uno nem dos todos, dos quais o uno seria a parte. Não,
realmente. Porém já dissemos que as coisas que não apresentam relação recíproca nem de partes nem de todo nem de diferença, terão de ser idênticas entre si. Dissemos, realmente. Afirmaremos, então, que sendo essas as relações do uno como os não um, o uno é idêntico a eles. Sim. Logo, ao que parece, o uno é diferente dos outros e de si mesmo, como é idêntico àqueles e a si mesmo. É a conclusão que talvez precisemos tirar do nosso argumento. E, porventura, será semelhante de semelhante em relação a si mesmo e aos outros. É possível. E já que se nos revelou diferente dos outros na medida em que os outros diferirem dele, nem mais nem menos. Como não? Porém, se não é nem mais nem menos, terá de ser igual. Certo. O que se dá com o uno para ser diferente dos outros, e estes, por sua vez, para diferirem dele, leva o uno a ser igual aos outros, e aos outros, iguais a uno. O que queres dizer com isso? O seguinte, não aplicas um nome a cada coisa. Sem dúvida. E então? Pronuncias o mesmo nome muitas vezes ou apenas uma? Muitas. E será que no caso de só pronunciares uma única vez, designas o objeto correspondente a esse nome, e se muitas vezes, não o designarás? E quer o pronuncies uma só vez, quer muitas, não é de toda necessidade referir-te sempre ao mesmo objeto. Como não? E o nome outro, não se aplica a alguma coisa? Sem dúvida. Quando, pois, o pronuncias, quer o faças apenas uma vez, quer muitas, não designarás nada mais se não for, precisamente, o objeto a que ele se aplica. Necessariamente. Sendo assim, quando dizemos que os outros diferem do uno, e o uno, por sua vez difere dos outros, não o aplicamos a uma natureza diferente, porém sempre aquela por ele designada. Perfeitamente. Mas, no mesmo ponto em que o uno diferir dos outros e outros diferirem do uno, nisso mesmo de serem diferentes, não adquirem caráter diferente, porém idêntico. Ora, o que tem o mesmo caráter é semelhante, não é isso mesmo? Certo. Logo, pelo simples fato de ser o uno diferente dos outros, terá de ser semelhante no todo, porque é no seu todo que ele se difere do todo dos outros. É possível. 17 De outro lado, o semelhante e o dissemelhante são contrários. Certo. Como o diferente é contrário do idêntico. Isso também. Porém já ficou demonstrado que o uno e os outros são idênticos. Ficou, de fato. Porém ser idêntico aos outros não é uma maneira contrária a de ser diferente dos outros. Perfeitamente. Ora, enquanto, diferente, o uno nos pareceu semelhante. Sim. Logo, por ser semelhante, virá a ser dissemelhante, em virtude, precisamente, de estar sujeito à influência contrária que o faz ser semelhante. E assim o diferente deixou o semelhante. Parece que sim. O uno, por conseguinte, terá de ser, no mesmo passo, semelhante e dissemelhante com relação aos outros, semelhante, enquanto diferente, e dissemelhante, como idêntico. Essa conclusão, também parece bem fundamentada. Tal como esta outra. Qual? Se sofre influência igual, não poderá ficar diferentemente influenciado, se não ficar diferentemente influenciado, não se tornará dissemelhante, se não for dissemelhante, será semelhante. Por outro lado, se sofrer influência diferente, fica diferente e, como tal, será dissemelhante. Só dizes a verdade. O uno, por conseguinte, como idêntico aos outros e como diferente, por ambas as razões e por cada uma em particular, terá de ser, a um só tempo, semelhante e dissemelhante com relação aos outros. Perfeitamente. O mesmo passa com relação a si mesmo, pois ele se nos revelou diferente e idêntico a si mesmo, logo, por ambas as razões e por cada uma em separado, terá de ser semelhante e dissemelhante. Necessariamente. E agora? Que se dá com o uno no que respeita ao tocar ou não tocar em si mesmo e nos outros? Reflete. Estou refletindo. O uno se nos patenteou contido em si mesmo como um todo. Certo. E não estará também nos outros? Está. Logo, na medida em que está nos outros, ficará em contato com eles, porém como recolhido a si mesmo, ver-se-á impedido de tocar nos outros, mas estará em contato consigo mesmo, pelo fato de achar-se nele mesmo. É claro.
Por tudo isso, o uno tocará em si mesmo e nos outros. Tocará. E esta outra possibilidade. Tudo o que deverá tocar em qualquer coisa, não. Terá de estar junto da coisa que ele se acha no ponto de tocar e ocupar o lugar. Anexo a essa mesma coisa que vai ser tocada. Necessariamente. Nesse caso, o uno, também, se tiver de tocar em si mesmo, terá de colocar-se perto de si mesmo e ocupar o lugar contíguo ao que ele próprio ocupa. Exato. Se o uno fosse 2, poderia fazer isso, a saber, ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, mas enquanto for um, não quererá fazê-lo. Não, de fato. A mesma necessidade, pois, não permite que o uno seja 2 nem que toque em si mesmo. A mesma, sem dúvida. Mas também não tocará nos outros. Por quê? Porque, dissemos, o que deve tocar precisará estar separado daquilo que vai ser tocado, porém contíguo a este, sem que um terceiro se interponha entre ambos. Certíssimo. 2. Por conseguinte, é o mínimo exigido para que haja contato. Realmente. Se aos 2 limítrofes houver acréscimo de um terceiro, formarão 3 elementos, porém os contatos serão 2. Certo. Para mais audiolivros, siga o canal FPC e aperte o sininho das notificações. Tiago Toledo, até mais e aproveite o livro.